Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Hoje é sexta-feira, dia 6, e faltam apenas 9 dias para o primeiro turno das eleições municipais. E a cada momento surgem fatos novos e também as pesquisas que agitam ainda mais os bastidores da campanha dos candidatos, principalmente a prefeito. E vamos começar falando com o jornalista Beto Almeida sobre uma nova pesquisa do Instituto Datafolha com o seguinte contexto. Se o segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza fosse hoje, a disputa se daria entre os candidatos do PROS, Capitão Wagner, e do PDT, José Sarto. Esse é o cenário traçado pela pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na noite dessa quinta-feira. O levantamento mostra que o Capitão Wagner está em primeiro lugar com 29% das intenções de voto, seguido pelo candidato José Sarto, que tem 26%, e Luiziane Lins, com 16% de apoio dos eleitores. Com 10 pontos atrás de Luiziane, aparece em quarto lugar Heitor Ferrer, do Solidariedade, com 6%, vindo por ordem Renato Roseno, do PSOL, 3%, Heitor Freire, do PSL, 2%, e Paula Colares, da Unidade Popular, UP, com 1%. De acordo com a pesquisa, José Loreto, do PCO, Anísio Melo, do PCdoB, e Samuel Braga, Patriota, não foram citados, enquanto 8% dos eleitores responderam que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos nomes citados. Um total de 3% dos entrevistados não soube ou não quis responder. O Instituto Datafolha ouviu 866 eleitores entre os dias 4 e 5 de novembro e a pesquisa, que foi contratada pelo jornal O Povo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o número CE 05742/2020 e apresenta uma margem de 3 pontos, margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. A pesquisa divulgada nessa quinta-feira é a terceira realizada pelo Instituto Datafolha e, se comparada com a sondagem anterior, realizada nos dias 26 e 27 de outubro, o Capitão Wagner oscilou de 31% para 29% dos votos, José Sarto subiu de 22% para 24% e Luiziane Lins perdeu 1 ponto, saindo de 18% para 19%. São 7h21. Jornalista Beto Almeida. Faltam 9 dias para o primeiro turno das eleições e, pelos números da pesquisa do Instituto Datafolha, o quadro de segundo turno vai se definindo. Pode-se considerar nesse momento que esses números representam uma tendência de votos. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luzenor, dizer que esse cenário, vamos dizer assim, da pesquisa, dessa terceira rodada da pesquisa Datafolha, ele tende a prevalecer, essa tendência, como você fala, tende a prevalecer, é um tanto, vamos dizer, precipitado, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Você percebe claramente a diferença que há, por exemplo, entre o resultado de um outro instituto, o IBOP, divulgado na quarta-feira, dessa terceira rodada de pesquisa do Datafolha, divulgada ontem. São números que trazem assim, diferenças bem significativas. Pegando por essa aqui, por exemplo, do Datafolha. Datafolha mantém, por exemplo, o Capitão Wagner na primeira colocação, né, na disputa aí pela prefeitura, com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o Zé Sarto com 26%. E lá mais atrás, numa distância já bem considerável, vem a Luiziane Lins com 18 pontos. Ou seja, você coloca aí claramente que há um distanciamento entre Sarto e Capitão Wagner da candidata do PT. Não é o que observou, por exemplo, o IBOP. O IBOP mostrou que havia ali um índice de empate técnico ali entre os 3 candidatos, de modo que não dava para você cravar literalmente quem estava ali apto para ir para a disputa do segundo turno. Já essa do Datafolha fica muito claro. Se a eleição fosse hoje, quem estava apto a ir para o segundo turno, a disputa do segundo turno, era exatamente Sarto e Capitão Wagner. Ou seja, a pesquisa Datafolha, ela traz números
que revelam uma situação muito mais complicada, muito mais ruim para a candidata do PT em relação, por exemplo, aos números apontados pelo Ibope. A gente também observa claramente, Luzenor, que na realidade, se você for observar outros pontos que são colocados na pesquisa, eu, por exemplo, costumo muito dar atenção à questão do voto espontâneo. Como eu já expliquei aqui, o voto espontâneo é aquele que está na cabeça do eleitor, é o que o eleitor já está ali sedimentado em relação a isso. Nesse aspecto, por exemplo, a pesquisa aponta que o capitão Wagner e o Sarto, o deputado José Sarto, estão empatados literalmente na espontânea com 19% cada um de intenção de votos. A candidata do PT, a Luiziane Lins, aparece, Luzinor, com 14% de intenção de votos na pesquisa espontânea. É aquela quando o entrevistador não dá sugestão de nome algum e pergunta em quem o eleitor iria votar. Ou seja, aí claramente, mais uma vez, a espontânea confirma a pesquisa estimulada de que Wagner e Sarto são os candidatos que estão aptos para ir ao segundo turno. São números que a gente coloca, mas esta pesquisa Datafolha traz muitas outras leituras que a gente ainda vai abordar aqui. São 7h25. Claro, Beto Almeida, que tem outros pontos, e só reafirmando os números aqui, pela pesquisa do Instituto Datafolha, Capitão Wagner aparece com 29% das intenções de votos, seguido de Luiziane Lins, de José Sarto, 26%, e Luiziane Lins com 18% das intenções de votos. Você fez análise sobre esses números, fez referência também à pesquisa do Ibope, jornalista Beto Almeida, mas nesse quadro nós temos também os índices de rejeição colhidos pelo Instituto Datafolha. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, a candidata do PT, Luiziane Lins, aparece com 45% de rejeição. Ou seja, se a eleição fosse hoje, 45% dos eleitores não votariam na candidata do PT. Em segundo lugar, com o segundo maior índice de rejeição, está o capitão Wagner, com 38% dos votos. E em terceiro lugar, o candidato do PDT, José Sarto, com 22%. Números também, Beto Almeida, que precisam ser lidos e interpretados na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Olha, Luciano, quando eu falo aqui, por exemplo, que essa nova rodada de pesquisa do Datafolha traz um cenário diferente apontado pelo Ibope de quarta-feira, é porque, por exemplo, as diferenças são, eu diria, muito mais acentuadas agora e um pouco mais negativas para a candidata do PT, por exemplo, porque quando a gente fala na pesquisa, por exemplo, do Ibope, o Ibope colocava a Luiziane ali, dentro da briga em condições iguais pelo segundo turno, como eu falei. O Datafolha coloca ela já num cenário completamente fora. E aí a gente vai olhar um outro aspecto que eu considero importante também, Luiziane, da pesquisa, que é o índice de rejeição, que é aquele índice que está lá, aquela decisão que está sedimentada também na cabeça do eleitor, em qual candidato ele não votaria em hipótese alguma. E aí, por exemplo, a Luiziane aparece com 45% de rejeição nesta pesquisa do Datafolha, onde os eleitores apontam que não votariam na candidata do PT de jeito algum. Em segundo lugar, aparece o candidato do PROS, capitão Wagner, com 38% de rejeição. O candidato do PDT, o José Sarto, aparece com 22% de rejeição. Mas ainda assim, numa situação, lógico, melhor do que os demais, dos seus concorrentes mais diretos. E aí, daí em diante, isso é o primeiro pelotão, como eu sempre falo. Daí em diante vem o Heitor Ferrer, com 14% de rejeição, seguido também no mesmo percentual do Heitor Freire, o Renato Roseno com 12%, e aí segue numa relação aí dos demais candidatos, mas que, de certo modo, colocam claramente o quanto, né, os candidatos precisam mudar ainda, e vão mudar com certeza, muitas estratégias do Zenor, até o dia
15, que é quando nós vamos ter finalmente o primeiro embate do primeiro turno das eleições aqui na capital. E outra coisa também que a gente tem que ver é o seguinte, eu queria só rememorar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, rapidinho, a evolução dos candidatos, Luzenor, nessa sequência das 3 pesquisas do Datafolha. Vou citar só os 3 primeiros. O capitão Wagner, por exemplo, na primeira pesquisa do Datafolha, ele aparecia com 33%. Caiu para 31% na segunda pesquisa. E aí agora nessa terceira de agora aparece com 29%. Então 33, 31, 29. O Sarto começou com 15% na primeira, pulou para 22% na segunda e agora aumentou mais 4 pontos percentuais, foi para 26%. 15, 22, 26. A candidata Luiziane Lins iniciou na primeira pesquisa da Datafolha com 24%, caiu para 19% e agora 18%. Essa é a sequência, vamos dizer assim, a evolução dos líderes, dos 3 primeiros colocados na pesquisa Datafolha, colocando claramente, Luzenor, este cenário ainda pode sofrer muitas alterações. A gente tem que ver o seguinte, qual vai ser, por exemplo, a reação de cada um dos candidatos nas suas estratégias de campanha desses dias que faltam aí, 9 dias, Luzenor. E outra, será que, por exemplo, parou? A Luiziane vai apresentar mais reação, esses movimentos apresentados até agora, Luzenor, já indicam, por exemplo, que nós temos aí a clareza de que o segundo turno será realmente entre esses candidatos que estão aí colocados. Será que é isso? Será que nós teremos fatos novos ainda a serem revelados? Vou lhe citar só mais um para a gente não perder de vista. Por exemplo, ontem o presidente Jair Bolsonaro foi à televisão e pediu votos, agora de forma muito mais enfática e declarada, para o capitão Wagner, dizendo que ele é o candidato dele e que principalmente um candidato eleito aqui que esteja alinhado a ele vai ter muito maior possibilidade de isso resultar em uma gestão mais eficiente, com mais recursos para Fortaleza. Isso vai de algum modo impactar como junto ao eleitor? São essas questões que a gente ainda vai acompanhar o resultado disso com muito mais clareza. São apenas 9 dias, jornalista Beto Almeida, mas muito tempo para quem está envolvido diretamente na briga pelos votos, na tentativa de convencer os eleitores a incorporar o sentimento de que aquela proposta A ou uma proposta B é mais viável para a administração de uma cidade do tamanho de Fortaleza. Então, em 9 dias tudo pode acontecer.